começando mais um episódio, mais um não, né? O primeiro episódio da nossa websérie Olhar Coletivo. E a gente entendeu que trazer outros olhares para esse espaço também ia fazer com que a gente, como coletivo, e nós, como seres humanos, crescessem, né? Com a visão e o olhar de cada um de vocês. Na verdade, é essa a intenção do coletivo Nossos Olhares, é trazer outros olhares, é a gente crescer junto, é a gente trocar a experiência, é a gente circular e movimentar nosso conhecimento, nossa abundância, tudo que a gente tem de melhor como contribuição para essa terra. Certo? Certo, é isso. Não vou me apresentar, porque as pessoas já me conhecem. Quem não conhece, vai lá pesquisa. Mentira, gente. Vou cortar isso. Não vai, não. Com relação a essa questão do autoconhecimento, da energia, de trazer o coletivo, a gente convidou hoje duas pessoas, duas amigas do portal Duas Noners, que é a Dai e a Adi. Eu não vou apresentá-las, vou deixar que elas se apresentem, porque faz parte do processo do autoconhecimento. Antes delas falarem, eu acho que eu vou começar aqui falando qual que é o tema de hoje, né? Que é qual é o seu olhar sobre autoconhecimento. Que eu acho que é o nosso primeiro tema, é o nosso mote aqui do coletivo, né? Dos nossos olhares, é esse olhar para dentro, para a gente poder olhar para fora, é a gente olhar para a gente com amor, para a gente poder olhar o outro com esse mesmo amor e com a empatia que a gente acaba adquirindo com a gente mesmo nesse processo de autoconhecimento. Então, o tema de hoje vai ser sobre autoconhecimento e a gente quer muito saber qual é o olhar da Dai e da Di sobre autoconhecimento. Meninas, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Obrigada, Ju. Obrigada. Bom, meu nome é Daiane. Eu trabalho com vocês, né, em algumas coisas do portal. Eu moro na Suíça atualmente, faz 1 ano e meio que eu moro aqui. E esse processo também, ele contribuiu muito para o meu autoconhecimento, que depois eu vou entrar em detalhes. Minha profissão, eu sou publicitária e há mais de 15 anos trabalho com comunicação, marketing, branding, nessa vida maluca da propaganda, né? Eu tenho um filhinho lindo, fofinho, de 8 meses, o Nuno, e o autoconhecimento, ele, para mim, ele está sempre em constante mudança, né? Então, depende muito do momento de vida que a gente se redescobre, né? A partir desses desafios que a gente tem em cada momento de vida. Então, eu acho que para mim o autoconhecimento, ele sempre foi assim, né? Em determinadas fases eu precisei olhar para dentro e ver como que eu ia encarar os desafios de fora e o que eu conseguiria ter de aprendizados para ficar cada vez mais forte e mais ciente do que eu sou, para o próximo desafio, para o próximo e para o próximo, né? Então, para mim é isso. É esse constante aprendizado com as nossas experiências, com o que a gente amadurece vivendo elas e o que a gente aprende no final das contas, né? É isso. Meu nome é Diana. Hoje eu estou trabalhando com alguns programas de mudança de vida, de reorganização de vida. Eu tinha começado com reorganização da casa, mas eu percebi que precisava ser mais amplo. Então, eu comecei a trazer um outro olhar. O autoconhecimento, para mim, eu nem sabia que tinha esse nome há muitos anos atrás, mas sempre foi uma coisa que eu tinha muito interesse, desde criança, assim. Eu sempre queria saber quem eu era, o que eu gostava, o que eu vim para fazer, o que era fácil para mim ou não. Aí passou um tempo, eu fui entrando assim nas caixas, né, que a sociedade foi trazendo, e eu achei que eu ia conseguir voltar e lembrar de tudo aquilo, e eu não consegui mais. E eu esqueci. E eu precisei fazer uma imersão assim de mim mesma, porque eu já não me encaixava mais, já tudo à minha volta me incomodava muito, eu já não me sentia mais parte de nada, assim, nem de mim. E isso foi desesperador, assim, porque imagina, a gente está o tempo todo com a gente mesmo, né? E a gente veio para ser a gente, então eu não estava mais sendo eu. E isso começou a me trazer até um tipo de, não depressão, assim, mas uma tristeza constante.
E eu sempre gostei muito de ser feliz e descobri que a gente veio para ser feliz mesmo, então fazia muito sentido, né, refletir sobre aquilo e como voltar para isso. Então eu fiz essa imersão assim e comecei a olhar para dentro de mim, inclusive para as sombras, para as coisas que eu não gostava. Eu percebi também que muito do que eu falava em relação aos outros falava muito mais sobre mim do que dos outros. Então eu comecei a refletir sobre não falar sobre as outras pessoas, que eu percebi que eu passava um tempo muito grande julgando, e isso dizia muito mais sobre mim do que sobre o resto. E essa jornada eu fiz uma imersão bem profunda nela no passado inteiro, assim. 2019 para mim foi imersão sobre mim mesma. E agora que eu estou conseguindo entender, assim, de novo, qual que é a minha missão. E ela está muito relacionada a tudo que eu gostava lá atrás, quando eu já sabia quem eu era e depois eu acabei esquecendo. Então, é isso. Eu acho que autoconhecimento é ser gentil e um olhar, assim, muito acolhedor em relação ao que você é, porque tá tudo certo, cada um veio para ser si próprio, né? Todo mundo espera algo da gente. Todo mundo espera. E eu acho que também não trazer, não levar algo para outra pessoa, né? Simplesmente dar é uma libertação. Eu acho que é um dos processos do autoconhecimento, né? Você apenas ser. Se livrar um pouco dessa expectativa, né, das pessoas que todo mundo coloca realmente em cima da gente. Tem aqui uma questão que tem, cada pessoa, eu acho que tem um momento, um processo, sabe? De começar esse processo do se conhecer, se descobrir e trazer à tona, né, essa essência. Por exemplo, o meu processo, ele aconteceu, o Gabriel fala muito que eu sempre falo dele, né? Mas o meu processo de autoconhecimento começou com o meu filho, né? Quando ele tinha 14 anos, ele foi morar com o pai, escolheu, né? Teve uma escolha dele, que foi importante para ele, inclusive, e para mim também. Mas durante os 14 anos que eu fui mãe, né? Antes dele escolher para o pai, eu só sabia ser mãe, né? Eu nem sabia quem eu era mais. E quando ele saiu de casa, ficou um vazio dentro de mim, né? Eu entrei em depressão, e a gente já falou aqui outras vezes disso, mas foi aí o meu gatilho, né? Para eu começar a entender quem eu era. Foi aí que eu entrei no processo de autoconhecimento. Quando eu entrei no fundo do poço, eu entrei no processo de autoconhecimento, o que acontece com muitas pessoas, né? Quando realmente está numa situação difícil, né? Algum rompimento de alguma coisa, existe esse despertar aí, né? Que muita gente fala. Para vocês, teve alguma situação assim peculiar, específica, que ativou todo esse processo de autoconhecimento? No meu caso específico, né? Eu, inclusive, falei sobre isso hoje com a Tatá, que é uma amiga do portal também. O meu processo de autoconhecimento, hoje eu entendo que ele começou há muito tempo. Porque eu, enquanto homem gay, né? Onde eu cresci em uma sociedade, um subúrbio do Rio de Janeiro, que por si só é um local muito machista, heteronormativo, preconceituoso, para um menino com 14 anos, 15 anos, quando eu comecei a me perceber, quando eu comecei a entender que eu era gay, e foi um processo muito solitário, muito meu. Pensando em uma idade, foi por aí, 14, 15 anos, que eu comecei a refletir muito sobre quem eu era, o meu lugar, o que eu queria ser, como eu iria reagir àquilo. Então, esse é o meu processo de autoconhecimento, porque eu e todos os homens gays, né, falando especificamente de homem, né, eu nunca entrei nesse assunto com mulheres, homo. É muito complexo por isso, porque a gente fica o tempo inteiro refletindo sobre o que a gente vai fazer, como vai fazer, o que eu vou falar, se eu fizer alguma coisa, as pessoas vão poder associar isso a alguma coisa que eu não quero naquele momento. Então, o meu gatilho para o autoconhecimento, para refletir sobre mim, minhas atitudes, sobre quem eu quero ser, a imagem que eu quero passar para o mundo, foi nesse período, quando comecei a me descobrir gay. E foi um processo longo, tem sido ainda assim. E eu costumo dizer que hoje eu sou um homem gay empoderado,
que eu não era há 1 ano e meio atrás, sabe? E também veio uma influência muito grande do período que eu tirei para viajar, quando eu tirei meu sabático ano passado. Foi quando eu consegui ter segurança de quem eu era, de que eu poderia fazer, porque eu me escondi muito tempo atrás dessa imagem que muito homem gay passa de poder, no sentido de eu vou ter uma profissão muito boa, eu vou ganhar bem, eu vou falar outro idioma, porque essa é uma forma da sociedade aceitar melhor a minha orientação sexual. Então, eu percebi isso durante a viagem. Porque eu sempre fui tido como o exemplo, por exemplo, da família, dos meus primos ali. Eu sou o primeiro da família que tem MBA fora do Brasil. Então, mas eu percebi que eu gostava daquela vida, eu gosto daquilo, mas isso sempre foi uma arma. Sempre foi um escudo, na verdade. E sempre foi um escudo que eu criei para que as pessoas pudessem fazer tipo, ele é gay, mas ele é um gay diferente. E hoje eu percebo que não, sabe? Hoje eu percebo que o meu trabalho, ele é um dos ramos, um dos pilares da minha vida. Mas o meu trabalho, a minha família, tudo ali tem mesmo valor. Não preciso me esconder atrás de nada. Eu posso ser homem gay e tá tudo bem, sabe? Só por isso. Mas acho que isso não só na tua questão, porque eu também me escondi atrás de muitos artifícios, né? Também acho que eu comecei a questionar um pouco a minha vida quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, que eu fui morar sozinha. Meus pais foram morar na praia e a condição para eu ficar morando sozinha era que eu me bancasse, né? Então eu comecei a trabalhar com 14, com 16 eu já morava sozinha e pagava as minhas contas. E aquilo me deixou um sentimento de que eu era muito capaz sozinha, que eu não precisava dos outros. Então, isso sempre foi algo muito forte em mim, não precisar dos outros, meio arrogante, né? Então, e aí foi disparada a vida e trabalho, sempre trabalhei muito, conquistei minhas coisas, os bens materiais, né? E o ter esse dinheiro e poder comprar essas coisas todas que eu queria, fazer essas viagens e tudo que a gente vê aí, né, de status, isso me fazia me sentir uma pessoa poderosa, porque tudo tinha sido com o suor do meu trabalho, sozinha. Só que quando eu fiz mais ou menos uns 30 anos, nisso eu já tinha trabalhado em 2 empregos ao mesmo tempo, já estava fazendo a segunda faculdade, bem, bem enlouquecida, assim. Eu comecei a sentir um vazio muito grande, porque por mais que eu já tivesse conquistado tantas coisas materiais, né, estava bem na carreira, assim, eu comecei a sentir um vazio e eu comecei a questionar a minha carreira, porque eu achava que eu era isso também. Eu estava escondida atrás desse status, dessa profissão, né, desse mundo corporativo, competitivo e tudo. Eu achava que eu era aquela pessoa, mas não era. E aí eu também comecei a entrar em crise. Aí eu resolvi fazer uma faculdade de psicologia, porque eu achei que talvez era a minha profissão. E quando eu me dei conta, não era isso, era a minha vida pessoal que eu não tinha priorizado. Eu nunca tinha priorizado as minhas relações de corpo e alma, nunca tinha parado para valorizar o que é ter uma relação profunda, ter uma família. Eu sempre tive muitos amigos e me dediquei muito aos meus amigos, mas era da porta para fora, da porta para dentro, eu era muito individualista, assim. E aí, quando eu me dei conta que era isso, eu me abri para o universo e as coisas mudaram completamente. Eu deixei de querer fazer tudo sozinha, deixei que as pessoas entrassem na minha vida e me ajudassem. Eu entreguei meu coração e eu me desprendi disso tudo, sabe? Desse peso de querer carregar o mundo sozinha, porque a gente é poderosa, porque a gente tem que conseguir sozinho, cheio de orgulho. Não é assim. E aí eu percebi, que aí eu acho que foi a grande sacada da minha vida, é que eu posso ter uma vida mais leve, mais gostosa e mais simples, não simplória, simples, deixando que os outros me ajudem, ajudando os outros, sabe? Sem essa arrogância toda.
Então eu me desprendi muito daquela Daiane e eu sou muito mais feliz com essa hoje. Então esse foi acho que o meu último processo mais profundo de autoconhecimento, que é no que eu estou imersa agora, né? E migrar fez eu me sentir assim, né? Porque eu sempre tive esse sonho de morar fora, de conhecer uma outra cultura, mas eu não tinha ideia do que eu estava falando, assim, porque sim, é muito legal, né? Vir, isso é muito rico, mas a gente tem que deixar tudo para trás no nosso país. Tudo isso que a gente construiu, que é a nossa percepção do que nós somos, né? O que a gente conquistou, os nossos trabalhos, as nossas relações, e aí você chega num país estrangeiro e que você não é ninguém, né? A não ser você consigo mesmo. Então, foi isso que fez eu perceber que no final das contas aquilo já não era o que tinha valor na minha vida e eu tive que recomeçar. E aí eu percebi que as relações que eu tenho hoje, essa vida mais leve, é o que faz sentido agora. Mas não foi fácil, foi um ano também, Diana, foi ano inteiro, ano passado inteiro, assim. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens, sapiens sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão. As questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando eu possuo objetos? Por que o mal existe? Por que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Nesta hora, não só a religiosidade ela sofreu um revival, como a filosofia passou a ser de novo interessante. E aí, claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como autocapacidade, a filosofia como prática sistemática. E de repente a gente tem no final do século XX, em vários lugares do mundo e no Brasil também, casas para estudar filosofia, procura de cursos de filosofia.